Olá, que bom que você está conosco. Muito obrigado pela tua visualização, que você fique conosco até o final desse vídeo e possa desfrutar dessa meditação que o Senhor trouxe para minha e para a sua vida. Esse é um vídeo da nossa série de Casa para Casa. São vídeos que nos facilitam em nossos encontros caseiros. Hoje, nesse isolamento social que temos vivido, em suas casas, cada um de nós continua conectado com aquilo que Deus tem falado para a igreja. Então a gente tem esses textos, esses vídeos, para que a gente possa meditar naquilo que o Senhor está falando e direcionando a sua igreja. Hoje eu queria partilhar um texto em Isaías, capítulo 59, versos de 19 a 21. Quero falar um pouco a respeito de misericórdia. O texto diz assim: Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro de Deus. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa, que palavra de bênção. Eu quero que você aprenda a tomar posse dessa palavra, se apropriar dela. Mas para que você faça isso, você precisa entender o contexto e entender o caminho para que a gente chegue aqui. Eu sempre digo em nossas meditações que é importante você ler aquilo que está nos textos anteriores ao texto que a gente leu e nos versos posteriores. Lê o capítulo inteiro, quem sabe o capítulo anterior, quem sabe o capítulo seguinte, para que você entenda todo o contexto e entenda de verdade aquilo que o Senhor está falando ali naquele trecho. Hoje, a nossa meditação vai ser muito sobre os textos que nós vamos ler aqui neste capítulo. Então nós vamos fazer juntos uma leitura desse texto. Eu quero falar um pouquinho sobre esse texto a respeito de misericórdia, a respeito desse caminho, a maldade do povo que se estabelece, a maldade do povo que cria raízes, a maldade do povo que se multiplica, a maldade do nosso tempo que parece que não tem fim, que parece não ter limites. A cada dia vemos histórias mais terríveis. Quantas histórias terríveis temos assistido em nossos noticiários. E aí a maldade que se estabelece, mas Deus vem com oportunidade da gente refazer caminhos. E aí é a oportunidade de Deus nos propõe conserto. E a gente aproveita a oportunidade e mergulha em conserto e se acerta com Deus, se acerta para que haja caminhos novos. E aí a gente chega aqui nesse trecho de texto, onde vemos a promessa de vitória, a promessa de permanência da presença de Deus. Dessa presença restauradora que vivifica, que transforma, que move caminhos, que reescreve histórias. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Como eu disse, a gente olha para esse texto e a gente se surpreende com tamanha similaridade com os nossos tempos. Parece que é a descrição dos nossos dias. Você quer entender um pouco do que eu estou falando? Vamos ler alguns versos. Primeiro, do 2 ao 4. Diz assim: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Irmãos, amigos, você que está assistindo esse vídeo, como esse texto é pertinente aos nossos dias. As mentiras que se multiplicam, as nossas justificativas completamente nulas e baseadas em mentiras. O texto diz: ninguém pleiteia a sua causa com justiça. Nós temos visto isso. Irmãos, é assombroso o quanto esse texto é pertinente. Mas ele ainda diz mais. Vamos ver o verso 7. Seus pés correm para o mal, agens em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam o seu caminho. Não conhecem, verso 8, não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles a transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Eu tenho olhado para os nossos dias, quando eu ligo a TV e vejo os noticiários, quando eu leio as notícias nos jornais, eu vejo exatamente isso. A violência, os sangues, as mãos sujas de sangue, o desejo de correr para o erro, para fazer mal ao mais fraco, ao indefeso. Como esse texto é real. E o que mais me surpreende é que alguns que tentam reverter esses caminhos fazem isso sobre injustiça, usando os meios que não são corretos. Irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tolstói dizia que o mal não pode vencer o mal, só o bem pode fazê-lo. Você está entendendo? Que por mais que alguns digam que estão tentando refazer a história, fazer com que essa história aqui de Isaías, capítulo 59, que se assemelha aos nossos dias, estão fazendo isso com maldade, maldade sobre maldade, injustiça sobre injustiça. As coisas não se resolvem assim. Sabe, quem tem o coração no Senhor, quem caminha com Cristo, quem entende a grandeza de estar lado a lado com Ele, entende que o pior acontecimento em nossas vidas é Deus nos dar as costas, e a gente está vivendo dias tão terríveis, que até os homens que se dizem homens de Deus estão abraçando a maldade, a injustiça. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso. Deus dá-nos as costas. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 15, Deus diz que retirou a sua misericórdia sobre Saul. Vamos ler esse texto para que você entenda. Segundo Samuel, capítulo 7, verso de número 15. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Retirei o meu amor de Saul, a quem tirei do seu caminho. Irmãos, olha isso. Olha a loucura. Olha a loucura. A loucura dos nossos dias. Os homens vivem dias maus e abraçam a maldade. E homens que se dizem homens de Deus têm feito a mesma coisa. E Deus dá as costas. É Antigo Testamento. Eu não ouso me aventurar em acreditar que Deus não pode retirar de mim sua misericórdia. Quanto as minhas mãos estão sujas de sangue. O profeta aqui em Isaías, volta para Isaías, no verso 9 diz assim:
Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. O mundo é um caminho de trevas. O mundo é um caminho de trevas. Exatamente como o profeta descreve. Você quer olhar o verso 10? Como cego caminhamos, apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse é o mundo de trevas. E às vezes a gente fica aqui tateando, tentando encontrar uma solução. Nós até tentamos fugir dessa realidade. Nós até tentamos. Versos 11 a 14. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramentos, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Até o 14. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Nossa, meu Deus, é isso que estamos vivendo. É isso que eu tenho enxergado. A retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Deixa eu falar para você, como eu disse, essa é uma palavra a respeito de misericórdia, da benevolência, do amor de Deus. Mas olhar esse texto até aqui é terrível. É terrível. Porque essa é a maldade dos nossos dias. Porque essas são as trevas dos nossos dias. As mãos sujas de sangue, os corações que buscam dia a dia iniquidade e quando tentam resolver, tentam pelos caminhos errados. As nossas forças, os nossos planos, eles não são eficazes para refazer essa história. O nosso coração, ele não é capaz de reconstruir essa história por completo. Mas eu quero falar para você que Jesus, ele pode transformar a nossa vida. Eu quero falar para você que Jesus pode transformar o seu caminho. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode transformar a família. A sua família pode ser restaurada pelas mãos, pelo sangue de Jesus. Eu posso falar para você, na autoridade do nome de Jesus, que Ele é capaz de restaurar a história do seu bairro. O Evangelho de Jesus é capaz de restaurar a história do seu município, da sua cidade, enfim, a ação do reino. E eu creio no reino de Deus. Eu creio do fundo do meu coração e da minha alma que o reino de Deus está por vir. Ele já está estabelecido e pode fazer com que nós, instrumentos, sujeitos à vontade de Jesus, sujeitos ao entendimento de que só Jesus pode transformar realidades, mudar a história. Mudar a história. Jesus, só Ele pode transformar a história.
Olha, esse texto, como eu disse, é um texto rico. E nós já lemos vários desses versos. E vamos ler outros. Verso 16. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu apoio. Usou justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram lhes retribuirá, e os seus inimigos irá aos seus adversários o que lhe merecem. Às ilhas as devidas retribuição. Vai chegar esse tempo onde o Senhor vai se levantar para agir. Vai chegar esse tempo onde a gente vai entender que Jesus é aquele que pode transformar as realidades. Em um texto em João, capítulo 14, verso de número 6, que diz que só Jesus é quem pode, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode refazer a nossa história. Só Ele pode refazer a história dessa terra. Só Ele pode transformar maldade em bondade. Redimir aquele homem mau, aquele coração malvado, perverso, em um coração completamente arrependido. Lembre-se, eu quero que você aprenda a entender e olhar para aquilo que o Senhor tem prometido, olhar para o caminho bom, porque o texto parece ser terrível, mas não é. É um texto que nos mostra o quão vil podemos ser, mas o quão maravilhoso Deus é. Verso 1, pecado, confissão e redenção. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e os seus ouvidos tão surdos que não possa ouvir. Eu quero que você entenda exatamente isso. A mão do Senhor não está encolhida. Deus não encolheu as mãos. A mão do Senhor está estendida para que a gente refaça nossas histórias. Aquele que aceitar, aquele que entender que não é por minhas forças, não são com as forças dos meus braços, mas é através da ação de Jesus na minha vida. Aí, sabe, faz totalmente sentido o que está descrito nos versos de 19 a 21, os versos que a gente leu para começar essa mensagem. Sabe, aquele Espírito prometido que nos foi concedido, o Espírito Santo de Deus que vive em nós, nos empoderará para que a gente possa refazer histórias, para que nossas mãos se tornem mãos que restauram, não porque a nossa força, não porque o que a gente quer, não porque a gente mentalizou algo bom, não porque a gente não, porque o Senhor age através de nós quando estamos quebrantados, obedientes, servos. Nós somos guiados por esse Espírito que faz e refaz a nossa história. Nós somos levados, sim, às situações mais terríveis da nossa era, do nosso tempo, para que o Senhor as restaure. Entenda que você é um instrumento da restauração de Deus. Entenda que a misericórdia do Senhor nos alcança. Entenda que a misericórdia do Senhor está estendida, porque as suas mãos não estão encolhidas. Ele quer que a sua misericórdia se multiplique. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Esse é o entendimento que Deus quer consolidar em nossos corações, fortalecer em nossos corações, enraizar em nós. Somos ovelhas, mas somos guiados pelo pastor, o grande pastor de almas, que nos leva aos lugares certos, para que nesses lugares haja salvação. Em nome de Jesus, medita nisso. Em nome de Jesus, recebe essa palavra de bênção. Entenda que existem caminhos maus. Entenda que o homem multiplica a maldade, mas Jesus veio para restaurar essa história. Se permita ser restaurado por completo. E viva a vitória. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.